E sim, eu sei, se o Barcelona tivesse ganhado esse jogo, as nossas redes sociais estariam cheias de torcedores do Barcelona falando que ele é o verdadeiro campeão da Champions League, cara. E não aconteceu, cara. Análise hoje de Barcelona versus Paris Saint-Germain, partida que terminou em 2-1 para o Paris Saint-Germain, com gols de Gonçalo Ramos e Mayolu. O Barcelona marcou um gol com Ferran Torres. Partida pela UEFA Champions League, segunda rodada. Um jogo que definiria, né, finalmente, né, se o Barcelona é ou não melhor que o PSG. A grande dúvida da última temporada finalmente foi decidida e, de fato, o PSG foi melhor hoje e mereceu a vitória. A gente vai falar sobre tudo, vai falar sobre a arbitragem, tudo que rolou dentro do jogo, padrões táticos interessantes. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Eu tinha uma expectativa realmente muito boa pra esse jogo. É um jogo que é grandioso, ok? Porque são os dois times que eram vistos como os vencedores da última Champions, né? Na cabeça do torcedor do Barcelona, o Barcelona é o vencedor moral, né? Vi muito torcedor, inclusive, comemorando quando ia ter o jogo contra o Paris Saint-Germain, falando que agora a gente vai mostrar que é um time melhor. Não conseguiu, né? Acabou perdendo a partida. Mas a gente tem que ver também a questão dos desfalques, né? O Barcelona tem desfalques importantes, né? No gol, principalmente, eu acho que o goleiro, né? Tá fora os dois e quem foi pro gol foi Chesney. E também tem Rafinha, que eu acho que é uma peça importante. Tem outros desfalques também, mas não são importantes. Não são jogadores fundamentais pro jogo funcionar, nem nada do tipo. Mas Rafinha e o goleiro eu acho que fariam alguma diferença. Aí a gente tem aqui no lado do PSG também desfalques. E são bem maiores, ok? A lista de lesão do PSG é mais significativa. Tem o brasileiro Marquinhos, que é capitão, líder do time na zaga, e Kvaratskhelia, Zaidoe, Dembélé. É uma lista de suspensão por lesão pior. Então, eu tinha uma expectativa para esse jogo onde a gente tem ali uma certa vantagem do Barcelona, porque o PSG vai para campo com o jovem da base. E quem prestou atenção na partida, eu acho que ficou bem claro ali, né, o nível desses jovens. Eles têm muito talento, mas eles ainda não tomam boas decisões em campo, eles ainda não sabem exatamente o que fazer com a bola. É bem aleatório ali se realmente eles vão conseguir ter um impacto, principalmente no jogo contra o Barcelona. Então eu realmente tinha uma expectativa que talvez o Paris Saint-Germain fosse perder essa partida, mas não foi o que aconteceu. O Paris Saint-Germain conseguiu vencer do Barcelona, que fez até um primeiro tempo bem interessante, mas a cada minuto que foi passando, eu acho que o jogo foi virando mais pro lado do PSG, que pra mim fez uma partida melhor e inclusive merecia ter ganhado realmente esse jogo, cara. Eu comentei um pouco desse jogo, inclusive lá no meu Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo, você me vê comentando futebol diariamente, né, e eu comento esses jogos por lá, então eu tava lá comentando, inclusive polêmicas que rolaram dentro da partida, tava tudo por lá, cara. Agora, olhando um pouco pra formação que foi pra campo, a gente vê aqui, por exemplo, né, um 4-3-3 do Paris Saint-Germain contra o 4-2-3-1 do Barcelona, foi realmente essas duas formações, não tem muito pra onde correr, e uma coisa interessante, né, com a saída de Marquinhos, é que eles usaram os Arbanier na zaga, que pode abrir uma dúvida pra quem não acompanha a Premier League, mas a galera da Premier League sabe quem é ele não é um zagueiro que falha muito, nem nada, é bem seguro defensivamente, eu acho que hoje mostrou um pouco isso, inclusive ele conhece um pouco mais Rashford, e aí a gente tem um falso 9 como o Mayolu às vezes é muito adaptado até no meio de campo, né, em alguns jogos mais fáceis, o Mbaye ele entra de vez em quando e faz alguma coisa, mas é um jogador que não tem nenhum brilho de fato, e o ponta do Paris Saint-Germain é o tal do Barcola, que na Champions costuma decepcionar um pouco, na Ligue 1 ele é bem soberano, mas na Champions é bem questionável, então realmente os desfalques aqui são grandes, fica, né, num jogo onde você depende dos grandiosos laterais, os que são os dois melhores laterais da última temporada, e de fato eles entregaram uma diferença bem grande aqui nessa partida. O Barcelona, por outro lado, tinha Lewandowski no banco, mas foi por escolha própria para ter Ferran, para ter movimentação, para ter uma dinâmica um pouco diferente. Não foi aquele padrão de 4-2-4, ok, onde Ferran fica atacando junto com o Dani Olmo, não. O Ferran ele tava realmente se aproximando bem mais ao gol. Inclusive, Dani Olmo tava um pouquinho até apagado. Eu sinto que a única grande falta que a gente pode ter olhando para essa formação, a lateral, né? Baldé faria alguma diferença grande nesse jogo aqui, cara. Realmente faria uma grande diferença ter Baldé nesse jogo. Durante 90 minutos ele entra ali no segundo tempo. Mas de fato dá pra dizer que o Barcelona tem uma certa vantagem tirando o goleiro. Eu acho que o goleiro é uma desvantagem sim. A execução do Paris Saint-Germain para esse 4-3-3 foi interessante. Eu diria que foi um pouco mais direto ao ponto, até pelos jovens no ataque que talvez não sabiam trabalhar tanto a bola. Mas também rolou muito um coletivo. Então a identidade do PSG bem coletiva funciona novamente. E é engraçado, porque de um lado a gente tem um time coletivo e do outro a gente tem um time de Lamine Yamal que depende exclusivamente da partida dele, cara. Então eu acho que essas duas propostas que a gente tem aqui em campo não tem nenhum grande erro, né? Alguns desfalques ali, mas dá pra dizer que a partida tá minimamente equilibrada, né? Eu acho que o PSG tem vantagem em uma parte, o Barcelona tem outra. Dava pra ser um jogo equilibrado de fato aqui. Mas eu acho que em um dia onde tem disponível as melhores peças do PSG, ele teria provavelmente ganhado esse jogo com mais facilidade até, cara. Porque faz muita diferença quem fica
ficou de fora. Dembélé, por exemplo, é o melhor jogador do time e tava de fora. Eu acho que rolou uma clara dinâmica nesse jogo que a gente não pode ignorar, né? Que é em questão da posse da bola. O PSG tinha uma posse de bola bem controlada, muito objetiva, não tem muito pra onde ir, eles realmente ali já estavam com o caminho guiado, e o Barcelona eu senti que ele não queria tanta posse. Então, o Barcelona queimava a posse bem mais rápido. Então, o controle do jogo tava na mão do PSG, cara. É um fato, assim, o PSG controlou bastante o jogo. Até no primeiro tempo, teve um controle legal do Paris Saint-Germain. Não tem saída. Realmente, em questão de posse, é difícil até pra treinadores guardiolistas baterem com o Luis Henrique. Aqui não foi diferente, não, cara. Só que eu diria que, por exemplo, no primeiro tempo, o time do Barcelona conseguiu chegar ao ataque bem objetivamente, cara. Rolou algumas inversões ali, principalmente bem jogadas com o Lamine Yamal, onde ele conseguia realmente abrir bastante espaço em campo. Mas ainda assim, cara, quando ia chegar ali perto do gol, a gente vê ali os zagueiros trabalhando muito bem do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain também até um pouco mais baixo em campo em alguns momentos ali, com um pouco de medo ali de dar muito espaço. Também porque não dá pra subir tanto a linha por causa da linha de impedimento, né, do Barcelona, que é muito forte. Então eles tentavam acelerar o jogo, até empurrar o Barcelona pra trás, mas não ia porque não tinha espaço. E aí ficava naquele jogo onde você vai lançar uma bola por cima ou lançar a bola num corredor em velocidade pra tentar bater a linha de impedimento. E funcionava em alguns momentos. Eu diria que é até um pouco perigoso essa linha de impedimento em alguns momentos, né? Mas ela conseguiu fazer o PSG ficar mais baixo em campo, então já é um grande feito. Eu acho que tem algumas jogadas ofensivas ali que claramente, e aí volto a falar, né, os desfalques, que seria diferente. Seria muito diferente como seria produzido essa jogada. Seria muito diferente o perigo. Imagine, por exemplo, naquelas jogadas onde Mbaye tava indo pra cima da marcação, se fosse Desai Doye, por exemplo. Seria um lance completamente diferente, cara. Então dava pro PSG fazer mais, porque o PSG tava até conseguindo chegar. Tava parando no ataque, onde eles até conseguiam fazer algum lance, mas meio esquisito, sabe? Quando o jogador ele tem muita habilidade, mas ele não sabe acabar o lance. Era o que tava acontecendo. Ou com acabamento ruim, né? Como foi no caso de Barcola, que desperdiçou algumas oportunidades boas. E, inclusive, ele foi um dos mais fraquinhos ali no ataque, mesmo sendo o jogador experiente, né? Eu acho que o primeiro gol do jogo, ele é um gol que tava sendo ensaiado já há algum tempo. A gente tem Yamal ali trazendo muito perigo ali pra rolar realmente aquele gol, mas o passe foi de Rashford, né? A jogada começa com Yamal, passa pra Rashford, acaba com o Ferran Torres na cara do gol. Ele finaliza ali bem. Eu acho que não dá muito bem pra pegar um lance muito rápido, né? Tá todo mundo deslocado, o zagueiro, o goleiro, todo mundo deslocado naquele lance. Aí a gente tem um lance que Mayulu meio que acaba livre, né? Até demais. Nuno Mendes inicia a jogada muito bem ali naquela arrancada. Nuno Mendes parecendo muito um ponta, só que o engraçado é que ele é um ponta que parece um zagueiro também, porque ele marca igual um zagueiro. Assusta um pouco, né? Essa capacidade. Inclusive o Barcelona tentando parar ele com porrada mesmo, né? Tipo, não tem como parar, eu vou bater nesse cara. Era o jeito deles de parar Nuno Mendes, cara. E funcionando muito bem como um elemento surpresa, né? Porque não é a lógica ele subir daquele jeito ali do nada. Mas ele tava explorando, né? A organização do Barcelona, que talvez não esperasse essa movimentação do lateral por dentro, às vezes, né? Correndo o corredor por dentro. E surpreenderam eles. Aí rola o gol, né? Mayulu finalizou bem. Tava com muito espaço também. A jogada de Mendes, ele bagunçou tanto a linha de marcação que ficou meio que gratuito ali, só pra ele fazer o gol. Eu gostei, inclusive, da partida de Mayulu, no geral, assim, mas de fato ali tinha muito espaço pra fazer aquele gol, cara. E tem o gol também, né? O gol de Gonçalo Ramos, onde eu diria que se você prestar atenção nesse lance, você vai perceber o lance que eu falei do goleiro, é significativo, dava pra defender. Gonçalo Ramos não é um tipo de camisa 9 muito confiável, que não é, de fato assim não é. Eu acho que dá pra abrir algum ponto crítico ali na escalação de Luis Henrique, pensando, ele botou um monte de jovem e tudo mais, dá pra usar algum jogador mais velho. Dá pra abrir esse ponto. Só que a galera que veio do banco é boa de estar no banco, de fato. Kang Ali, por exemplo, ele mudou a dinâmica do jogo, porque ele não traz aquele 1v1 tão poderoso, ou aquela corrida, de fato, né? Aquele jogador correndo o tempo inteiro, dando dinâmica pro jogo. Ele é um cara mais do passe. Então ele é um ponta meio misto, né? Ele corre, mas ele também passa. Ele sempre pensa o jogo de uma maneira um pouco mais inteligente. Então, quando você traz ele do banco, você causa um impacto muito grande no time adversário. Eu acho que esse era o objetivo dele. Então, o Kang Ali era uma arma do banco. Ele já fez isso antes, né? Então, ele usou estes jovens porque eles conseguiam cumprir o papel, né? De estar correndo ali em corredor, de fato, realmente empurrando o Barcelona. E lembrando na linha de impedimento, você precisa desse cara rápido, né? Que acelera e do nada tá na cara do gol. Então, faz mais sentido o jovem da base porque o encaixe é um pouquinho melhor. Apesar da tomada de decisão que seria completamente diferente em alguns desses jogadores do banco. Gonçalo Ramos é uma figura âncora pra você buscar em velocidade. Você tem desvantagens em ter essa figura âncora e ter esse 9. Ele tem que entregar em gol. Esse cara não é nenhum Victor Osimhen. Esse cara não é nenhum Haaland. Muito pelo contrário. Gonçalo Ramos é um jogador muito falho, que perde muito gol, perde muita oportunidade. Então eu entendi o lado de Luis Henrique. O lado dele é exatamente, tô com desfalque, tô sem jogador, mas é ainda pior tentar Gonçalo Ramos. E aí quando tu olha pra finalização, tu entende por quê. Aquela finalização dá pra defender, cara. Muito mesmo. Dava.
Ele sai na cara do gol, deveria ter finalizado melhor, foi muito perto de Szczęsny parecia meio perdido no lance, né? No jogo, no geral, ser bastante sincero. E aí você tem o gol, né? De fato, né? Gonçalo Ramos sai meio que livre e ganha um gol gratuito e ainda assim quase perdeu, cara, quase. Eu acho que o Barcelona, ele até funciona, mas faltou um a mais. Faltou brilho de alguns jogadores que saíram apagados dessa partida. Vou falar um pouquinho mais pra frente. E talvez um pouco de protagonismo que tava no jogador que tá fora, né? Que é Rafinha, que na Champions ele tava voando tanto. E aí tu começa a entender a diferença de ter Rafinha. São muitos jogos onde Rafinha, ele garantiu a partida, cara. Um empate, que seria derrota. Uma vitória, que seria empate. E você não vai percebendo o impacto. Eu acho que passa despercebido o impacto, de fato, e a diferença que ele faz no geral, né? Porque é a temporada inteira. Então, você vai lá pro final da temporada, você vê alguns lances de um jogador, você acha que o impacto tá nele, aí depois você vê a diferença que Rafinha faz, cara. Acho que ele poderia trazer aquele a mais que ele trouxe na temporada passada, não tinha em campo, né? Aí você vai depender de outro jogador. Enfim, eu acho que aqui a gente tem uma certa dependência hoje de Lamine Yamal, cara. E que não é saudável pra nenhum clube. Nenhum clube deveria depender só de um jogador. Então, por exemplo, no segundo tempo, foi um pouco apagado. Foi um segundo tempo fraco de Lamine Yamal. O fato é esse. E não teve Barcelona. Eu senti que tava faltando demais o Barcelona. E ele tá em campo de fato. Então, se Yamal não fizer um bom jogo, se Yamal entrar em uma fase, o Barcelona acaba, é a dúvida que fica aqui nesse vídeo. Será que vai acabar de fato? Fica a dúvida aí pra alguém responder. Eu diria que o resto até tava tentando ali no segundo tempo, mas realmente tava faltando um pouco o Yamal, cara. Aí tem a polêmica da arbitragem. Assim, eu não sou nenhum fã de Michael Oliver, árbitro da Premier League, conheço ele, não gosto, acho ele horrível, um árbitro ruim, árbitro que perde o jogo, mas eu não concordo com algumas polêmicas ali que estão surgindo. Eu acho que ele tava perdido no jogo, no ritmo do jogo, dando alguns cartões que não devia dar, deixando de dar cartão quando devia dar, mas eu não vi nada realmente demais. Tem um lance ali que seria uma falta na entrada da área em Yamal, de Nuno Mendes, enfim, todo esse lance aí. E, cara, com toda sinceridade, cara, eu não vi Nuno Mendes atingindo Yamal no replay. Não vi. Quem eu vi que talvez seja a falta, de fato, é Fabian Ruiz. E aí entra em outro papo, né? Que talvez ele deveria ter dado amarela a Fabian Ruiz no lance. Mas não é nenhum lance também de grande impacto ali que, sei lá, ele machucou o jogador. É claro que a grande questão é que ele tirou uma grande chance, de fato. Então ele deveria ter marcado, mas não sei também, cara. É um lance estranho. Como não houve o contato ali, pelo menos no replay que eu vi, não vi o contato, de fato, não dá pra pedir, né? Um cartão vermelho, que eu acho que a torcida do Barcelona vai falar disso, né? Nossa, cartão vermelho, que foi injusto. Não acho que foi injusto, não, cara. E assim, dava também pra ele ser mais rigoroso em alguns lances do próprio Barcelona. Tem até o lance do amarelo, né? Que é uma falta em Nuno Mendes, onde o pessoal falou da possibilidade de vermelho e realmente foi um lance estranho também. Um árbitro diferente podia dar vermelho, enfim. É isso, cara. Não tem nada demais aí. Eu não sinto que a arbitragem ela super prejudicou o Barcelona ou o PSG. Foi só um árbitro ruim, um árbitro fraco. Não gosto de Michael Oliver. É um árbitro que não tem critério, né? E se você disser que, ele não tem critério nenhum. Não tem mesmo, de fato. Eu nunca vi esse cara tendo critério nenhum em nenhuma partida que ele apitou até hoje. É o que ele quiser no dia, cara. É o que ele tiver afim no dia. Então, também, quando eu olho ali pra estatística e tudo mais, ali o que o PSG produziu, eu acho que ele mereceu vencer a partida, cara. Ele foi um time melhor, num conjunto geral. Coletivamente foi melhor e tudo mais. E ainda sem os jogadores principais, né? O que impressiona muito. Então, sim, eu acho que o PSG foi um time melhor em campo, foi superior, controlou melhor o jogo, administrou melhor as coisas, foi melhor coletivamente. Com algumas partidas que eram importantes, está mais afiada de alguns jogadores que eles precisavam, mas no geral eles entregaram mais. É isso. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem e concluir isso aqui. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante, ajuda muito o canal. Não esqueça de deixar o like, ok? Falando aqui de quem jogou mal e bem, cara, eu vou ressaltar alguns jogadores, ok? Vou começar pelo time do Paris Saint-Germain. Eu vou começar por um jogador que eu não vou falar que ele jogou mal ou bem, cara. Vou falar de Vitinha. Vitinha, ele errou um monte de lance, cara. Um monte de passe, um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo, o cara correu igual um maluco, roubou bola, voltou pra marcar, tirou lance ali da defesa, tirou lance ali no ataque. É difícil criticar ele. É o meio termo, eu não sei o que falar dele. Então eu trouxe ele aqui no início, porque eu não sei. Eu não sei se eu elogio ou se eu critico ele, cara. Ele foi um 8,80 a partida inteira. Não dá pra saber. Mas aqui vai minhas críticas, né? Barcola e Mbaye. Acho que os dois no ataque foram fracos. Mbaye você entende um pouco mais. Barcola não é compreensível, né? Não traz protagonismo nenhum. Jogo difícil, ele some. Zaïre no meio de campo parecia um fantasma, né? O meio de campo tava dependendo muito do resto. Ele não traz esse passe a mais que ele deveria trazer, né? Ou até mais um pouco mais de fisicalidade, como outras opções que eles têm. Então é difícil, cara. Entregou pouco. Agora eu vou falar de quem jogou bem, cara. Eu acho que eu não tenho mais ninguém pra falar assim que tem ido mal, porque eu não me lembro de alguém que tem ido mal. Gostei da partida de Mayolu, achei bom. Gostei da partida de Hakimi e Nuno Mendes, dois laterais, maravilhosos ali em campo. Adorei Zarbanye na zaga, cara. Ele tava tirando tudo, velho. Ele tava bem pra caramba na partida. Impressiona. É um
jogo que é um teste. No meu vídeo do PSG eu falei sobre isso, né? Que agora com o Zarbani você enfrenta um time com um ataque mais forte. Tu pode botar ele e Pacho juntos e você vai ter mais força em campo, né? Você vai ter um cara com uma estatura maior, mas que se impõe melhor no duelo, né? Do que um Marquinhos. E foi o que rolou aqui hoje, que ele se impôs bem. Tá parando muitos lances. Ele tá muito bem, cara, muito bem. Assim, é um elogio gigantesco aqui que eu tô fazendo, cara. É um jogo de Champions contra Barcelona e ele foi gigante. Ele foi gigante em campo. No ar também, né? Eu acho até pra defender, né? Aquela bola parada, ele é melhor, né? Nessa parte. Talvez não seja pra fazer um gol de bola parada, mas pra defender talvez seja melhor. Se impõe muito bem fisicamente em campo. Acho que eu tenho que elogiar muito o Zarbani hoje. Foi muito bem. Não irei comentar ninguém que veio do banco dos dois, ok? Não vou fazer isso porque foi meio aleatório. Agora, no Barcelona, cara, gostei do jogo de Ferran. Eu acho que ele foi muito dedicado em campo. Pressão, correria, se movimentando bem, aparecendo onde tem que aparecer. Um bom jogador mesmo. Yamal fez um bom jogo, no geral. Não acho que foi ruim, não. Apesar dele sumir um pouco no segundo tempo, tá um pouco apagado. O segundo tempo meio fraco. Ele foi quem mais produziu pro time. Então eu tenho que elogiar. Pedri foi genial ali no meio de campo. Acho que eu tenho que falar, cara. Acho que a partida dele foi muito bonita. Elogio também aqui Rashford. E eu elogio a dedicação defensiva de toda a linha de zaga, cara. Todo mundo foi muito dedicado. Lembrando que isso aqui é o PSG, cara. O time que acabou de ganhar a Champions. O time muito chato. O ataque tava muito forte e a galera tava correndo pra defender. Estavam bem, mantendo a linha de impedimento, muito dedicados. Eu vi gente criticando alguns jogadores da linha de defesa do Barcelona e eu não entendo muito bem não, rapaziada. A galera tava viva em cada lance ali, se dedicando ao máximo. Tava tentando e eu não senti ninguém muito abaixo. O jogo que é difícil. E a galera tem que começar a entender que jogo difícil é assim, mano. O jogo difícil ele cobra muito, cara. E o cara não vai fazer a melhor partida do mundo, mas não quer dizer também que o cara é ruim, mano. O cara tá fazendo o que ele tem que fazer, cara. Eu poderia citar Gerard Martin, por exemplo, limitadíssimo quando vai pra ataque, né? Muito fraco. Mas defensivamente tava lá, cara. Em todo lance ele tava lá. Agora falando que jogou mal o time do Barcelona de fato. O goleiro, Chesney, horrível. Eu não gostei da partida de Frank de Jong. Não senti nenhum impacto positivo dele. Faltou bastante, inclusive, né? Defensivamente até ele entregou um pouco, mas eu senti que, no geral, assim, sobre o Frank de Jong, num contexto geral, nessa época nova, ele não brilha. Frank de Jong é um jogador que é pra brilhar. Ele não ganhou um super salário à toa. Não foi do nada. Ele é bom. Mas o estilo de jogo meio que faz ele sumir um pouco. E aí fica todo brilho em Pedri. E Dani Olmo, eu não sei explicar, velho. Era um fantasma em campo. Eu não sei dizer o que foi Dani Olmo hoje, cara. Assim, parecia que ele nem tava na partida. Eu entendo porque o treinador não tá escolhendo ele, velho. Tá jogando muito mal, cara. E não é de hoje, não. É um tempo já, cara. Que é bem decepcionante, cara. Muito. O jogador era um fantasma, velho. Fantasma. Assim, tipo, não tinha Dani Olmo em nada. Nada que passasse assim por ele. Tá passando bola de um lado. Nada de significativo, né? Acho que o melhor lance dele é ele parando um contra-ataque com a falta. É isso que foi Dani Olmo hoje, cara. Pífio. Não sei explicar, velho. Não sei explicar. A queda de rendimento de um momento pro outro é muito grande. Eu acho que eu vou terminar por aqui. A conclusão que é óbvia, né? O PSG é um time melhor. Eu acho que numa situação onde tivesse todo mundo disponível ali, os times no 100%, o PSG seria melhor também, cara. O coletivo do PSG é muito forte. Eu acho que ele ainda é o melhor time da Europa no momento atual. E eu acho que é favorito aí a disputar a Champions de novo, cara. Tem tudo, cara. Realmente o PSG tá jogando muita bola. Talvez o Luiz Henrique consiga fazer uma geração. Mas aqui vem a minha crítica, né? Que inclusive eu coloquei em outros vídeos. Eles deviam ter ido à janela. Faltou jogador hoje. Faltou. Era pra ter mais gente ali, né? Era pra ter mais elenco. Se perder um desses laterais, vai botar quem? Um jogador com uma característica diferente? Não dá pra entender isso aí, cara. Eu acho que esse é o ponto de crítica, né? Se perder o regista, bota quem? Ninguém? Não tem outro. Tem que começar a pensar. Porque hoje poderia vir alguém do banco ali no lugar de Vitinha que tava jogando de uma maneira estranha. Poderia ter outro cara pra pensar o jogo. Cadê? Não sei. Não faço ideia. Acho que essa é a minha maior crítica aqui ao PSG, mesmo ele indo bem. Porque tá no limite, cara. Faltou jogador. Com um jogador melhor, acho que a partida hoje teria sido bem mais tranquila. Enfim, cara. E sim, chegamos à conclusão. O PSG é melhor que o Barcelona. Pra quem falou tanto aí o contrário, é melhor. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.